Isto é na França. Euromordomsi, en féria. A ilha de Mayotte, localizada no Oceano Índico, é um território ultramarino da França, a 8.000 quilômetros de Paris. Olá, seres pensantes. Hoje vamos falar um pouco sobre processos migratórios e moradia, formação de espaços urbanos, né? Então, vamos tentar entender como vai se dar esse processo de rápido crescimento das cidades, né? Então, a gente vai aqui fazer alguns recortes históricos para entender como que esse processo vai se desencadear, sobretudo a partir de uma lógica eurocêntrica. O ponto-chave são as revoluções industriais, onde em locais como a Inglaterra vai rolar o processo chamado de cercamento, né? A tomada de terras e uma forçação de migração dos camponeses para as cidades. Esses camponeses nas cidades irão se tornar uma mão de obra barata, intensamente explorada nas indústrias, com jornadas de trabalho super longas e com formação de comércios, né, com trabalhos ali bem precários, né, e as cidades com problemas de estrutura que depois passarão por uma série de reformas. Ao longo do século XVIII e do século XIX, essa organização também vai desencadear ali o nascimento, né, de uma nova ciência, o nascimento de uma antropologia, por exemplo, que vai começar a expandir um processo colonial. Essa expansão desse processo colonial é primordial para entender a criação de um eurocentrismo, já que a Europa vai ser visto como o centro do pensamento, o centro da razão, o local de formação das cidades modernas, né, das cidades bem estruturadas, o local onde se tem a civilização. A Ásia vai ser vista por pensadores como Hegel como o passado da Europa, aqueles que são bárbaros, né, como os eslavos, aqueles bárbaros que podem vir a ser como os civilizados, né, que podem vir a ser como os europeus. A América e a África são vistos como locais selvagens, né? Então, povos selvagens são aqueles que estão excluídos ainda mais de um processo próximo do que seria uma civilização. Porque eu extrapolei essa questão relacionada a esse processo de uma racialização que nasce da Europa. Porque aí a gente vai começar a entender como que vai se dar essa distribuição espacial, quem são os trabalhadores explorados dentro da Europa durante as revoluções industriais e quem serão esses trabalhadores amplamente explorados hoje, durante o século XX e hoje, nesse período contemporâneo. Então, onde a gente vai ter aí a figura dos imigrantes que saem aqui de todo o continente americano, sobretudo de América Latina, em direção aos Estados Unidos, em direção à Europa, e que saem de África, né, que foi colonizada posterior à América. Né? Então, esses grupos continuam a ser racializados, né? Continuam a ser colocados ali no papel de subalternidade e sofrem hoje um racismo dentro desses locais chamados de xenofobia. Então, você vai ver uma dificuldade desses grupos de adentrarem os espaços europeus, de adentrarem os Estados Unidos, uma rejeição e uma exploração intensa. Isto é na França. Euromordomsi, en féria. A ilha de Mayotte, localizada no Oceano Índico, é um território ultramarino da França, a 8.000 quilômetros de Paris. Mayotte faz parte da União Europeia e é uma porta de entrada para a Europa, o que a torna um atrativo para muitos migrantes. Atualmente, a ilha está sobrecarregada e muitos migrantes estão desesperados. Des fois, je me dis, pourquoi je suis née pour avoir cette vie-là? Há esperança para a população de Mayotte? Tá? É importante que a gente saiba aqui que a racialização tem uma finalidade. Se lá no período colonial era de dominar esses grupos, explorar esse trabalho de maneira escrava, hoje é um processo de uma escravidão de um outro porte, né, de se pagar muito menos por essa mão de obra, né, como um produto inferiorizado, né, como um produto descartável. Certo? Então isso desencadeia problemas em relação a como se está estruturada as moradias.
Então veremos aí a formação de favelas, né, aqui pela América toda, né, veremos formações de submoradias, né, pelo continente africano e dessas submoradias, desses problemas, né, estruturais assim, relacionados à infraestrutura dos locais e com migrantes que saem de África e que saem daqui da América em busca, né, de locais para ter uma vida com alguma qualidade nos países europeus e nos Estados Unidos. Então, locais ali países, né, que se destacaram num processo colonial, num processo imperialista, como a Inglaterra, né, como a França, são hoje um desses pontos de centro de atração desses imigrantes, né? Então, a França continua tendo aí diversas colônias, né, que ela chama de território ultramarino, né, e esses territórios ultramarinos, as pessoas recebem uma nacionalidade francesa, né, mas essa nacionalidade é completamente vaga, né, os direitos de uma cidadania francesa são inexistentes. Então a gente vai ver aí esses grupos que não conseguem ter acesso a uma condição básica de vida de alguma dignidade, certo? Então, voltar e entender processos coloniais, a construção de uma racialização e a reprodução desses problemas é entender como o eurocentrismo vai ser um ponto de criação de uma dialética histórica numa materialidade aí, né, bem cara aos povos que foram subalternizados. Então a Europa passou a se ver durante o século XVIII e XIX como uma nova história, como o ápice de uma civilização, né, povos próximos ali na Ásia vistos como seu passado, aquilo que deveria ser desfeito, né, ou aquilo que deveria ser apagado, pensando em que alguns desses povos como eslavos poderiam se tornar civilizados, né, deixando de ser bárbaros, povos da América e de África vistos como selvagens e os selvagens como aqueles excluídos desse processo devendo ser utilizados aí de maneira, né, mais brutal, né, como mercadoria, né, como se faz com os animais ainda hoje. Então, esse é um processo que explica, né, o que é esse futuro construído pela Europa hoje, né, esses problemas construídos dentro desse processo histórico colonial, neocolonial e que se desencadeia no capitalismo tardio hoje, né, para a gente não cair assim, em esparrelas, né, de falar que isso é uma mera consequência de diferenças de gerações, né, de que se tem grupos mais evoluídos do que outros, não, são processos de explorações que se reproduziram, que saem, né, de uma estrutura colonial, por exemplo, dos países que hoje, né, são países aqui na América e em África, e isso estava constituindo ali um capitalismo na Europa. Então a Europa vem de um capitalismo que vai se tornar avançado porque ela explora as colônias para implantar o capitalismo. Então a Europa sai de um sistema feudal para um sistema capitalista. Já os países que vão se formar aqui no que hoje se chama de sul global, né, vão sair de um sistema colonial para um sistema capitalista dependente. Então são processos distintos que vão marcar a construção, né, dessa história e o resultado dos problemas complexos que temos hoje, certo? Então esse é um ponto aí de reflexão para a gente entender como essa construção histórica vai desencadear o problema da espacialização, né, dos espaços urbanos, da formação do campo no sul global, na Europa, e há alguns pontos de transição entre Europa e migrantes, né, que saem aí desses países que sofrem com essa herança colonial, certo? Então, não é mera forma de consequência de um espírito ali evolucionista, né, de uma consequência do tempo, né, mas de processos históricos, né, que são aí materializados ao longo da história. É isso, gente. Até mais. Obrigado. Ouvi um inglês dizer o seguinte: o homem negro é indolente, preguiçoso por natureza. Bebe sua cerveja ao nascer do sol e dorme o dia inteiro. Bom, talvez.
Pode até fazer 50 graus no Equador. Esse homem é consumido pela mesma tarefa diária. Digamos, pegar comida, pegar lenha. Ele o faz com ferramentas primitivas. E o faz ao pôr do sol. Depois ele dança. E conta histórias. O que ele realiza? Me pergunta o inglês. Bom, o que o inglês realiza? Se minera carvão o dia inteiro, toma a sua cerveja à noite e depois sucumbe à fadiga, não conseguindo fazer amor e esquecendo como se faz.